Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Dani Mate. Na aula de hoje, vamos fazer uma revisão, mas em forma de aprofundamento. Tudo bem? Vamos fazer alguns exercícios com um grau de dificuldade um pouco maior do que aquele que estamos habituados a fazer. Bem, primeiro deles, o tema é equação do segundo grau. Sejam x1 e x2 raízes da equação x² menos 7x mais 12 igual a zero. Escreva uma equação do segundo grau, cujas raízes são y1 igual a x1 mais 1 e y2 igual a x2 mais 1. Não sei se você entendeu qual é o objetivo. Ele te deu uma equação e quer que você descubra uma outra equação, certo? Então, vamos lá. Vamos começar pela equação dada. Ele deu uma equação x² menos 7x mais 12 igual a zero. Quem é o A? O A vale 1. Quem é o B? O B vale menos 7. E quem é o C? O C vale 12. Para quem não se lembra, o A é o número que multiplica o x². O B é o número que multiplica o x. E o C é esse elemento independente que não tem o x sendo multiplicado por ele. Tudo bem? Então, encontramos o A, encontramos o B e encontramos o C. Qual o objetivo agora? Calcular o delta. O delta sempre é b² menos 4ac. Então, eu tenho o quadrado de menos 7, 49. 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Então, eu tenho que o delta é 49 menos 48. O delta vale 1. Vamos usar a fórmula de Bhaskara. Ela diz que x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos que substituir os valores de b, delta e a. Substituindo, x1 vai ser menos b mais raiz de 1 sobre 2a. Observe que o x1 eu estou usando o sinal de mais. E o x2 eu vou usar o sinal de menos. Então, nós temos que o x1 vai dar 4, porque menos 7 dá 7, 7 mais 1, 8, dividido por 2 dá 4. Tudo bem? Vamos calcular o x2. O x2 vai dar menos 7 dá 7, 7 menos 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Bom, encontramos o x1 que vale 4, encontramos o x2 que vale 3, então agora eu consigo calcular o y1 e o y2. Porque, veja, o y1 é o x1 mais 1. Então, o y1 vai ser 5. E o y2 é x2 mais 1. Então, o y2 vai ser 4. Tudo bem? Bom, agora que eu sei quem é o y1 e agora que eu sei quem é o y2, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar a relação de Girardi. Ela diz o seguinte: se eu somar as raízes de uma equação, a soma tem que dar menos b sobre a. Bem, quanto que é y1? Não é 5? E quanto que é y2? Não é 4? Então, 5 mais 4, 9. Passa o A multiplicando esse 9 com o sinal negativo. Então, encontrei que o B vale menos 9A. Beleza. Vou usar a segunda relação de Girardi. Y1 vezes Y2 é igual a C sobre A. Veja, 5 vezes 4 dá 20. 20 é C sobre A. Então, quem é o C? 20A. Como é que se escreve uma equação do segundo grau? Não é ax² mais bx mais c igual a zero? Então, o a eu não sei quanto vale, mas o b vale menos 9a e o c vale 20a. Dividindo a equação toda por a, porque o a tem que ser obrigatoriamente um número diferente de zero, temos então uma equação possível que tenha essas soluções, x² menos 9x mais 20 igual a zero. Quem são as soluções dessa equação? As soluções são 5 e 4, certo? 5 e 4 são as soluções desta equação. Sugiro que você resolva esta equação e verifique se de fato as soluções são 5 e 4. Beleza? Vamos para o segundo exercício. Bom, equação literal. Equação literal é uma equação que tem incógnita x e tem parâmetros. Neste caso, temos dois parâmetros, a letra m e a letra
n são parâmetros. Como é que se resolve uma equação literal? Temos duas possibilidades. Ou usamos as relações de Girardi, ou usamos a fórmula de Bhaskara. Eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Para isso, temos que descobrir quem é o A. O A é o m quadrado, que é o elemento que multiplica o x quadrado. Quem é o B? O B é menos 2mn. E quem é o C? Menos 3n quadrado. Feito isso, usamos a fórmula do delta. Delta igual b quadrado menos 4ac. Observe que o b é menos 2m, né? Eu esqueci de colocar o sinal negativo aqui, mas isso não vai interferir no resultado. Então eu tenho que delta igual a 4m quadrado n quadrado, e aqui menos 4 vezes menos 3 dá mais 12, m quadrado n quadrado. Eu chamo a atenção que, se fosse negativo aqui elevado ao quadrado, continuaria sendo positivo, então, de fato, este é um erro que não vai mudar a solução. Bom, delta igual a 16m quadrado n quadrado. Usando a fórmula de Bhaskara, diz o seguinte: x igual menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Substituindo, nós teremos que o x1 vai ser menos b. Quem é o b? É menos 2mn, certo? Mais a raiz de delta, quem é o delta? 16m quadrado n quadrado. Chama atenção que, normalmente, este valor do delta é um número que é possível calcular a sua raiz quadrada. Veja que o 16 tem raiz quadrada exata e m quadrado n quadrado também. Então eu tenho que o x1 vai ser 2mn mais raiz de 16, 4. Raiz de m quadrado n quadrado vai dar mn. Somando isso, eu terei que x1 é igual a 6mn dividido por 2m quadrado, que vai dar 3n sobre m. Observe que 6 dividido por 2 dá 3 e este m simplificou com esse quadradinho. Beleza? Vamos calcular agora o x2. Bom, o x2, qual é a diferença? É que ao invés de somar aqui, eu vou subtrair. Então eu tenho que 2mn menos 4mn sobre 2m quadrado. Isso vai dar menos 2mn dividido por 2m quadrado, simplificando vai dar menos n sobre m. Estas são as soluções da minha equação literal proposta. Aconselho que você refaça este exercício para verificar se de fato você consegue chegar nas mesmas soluções que eu cheguei. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, eu tenho aqui uma equação biquadrada. Essa equação biquadrada não está escrita da forma mais reduzida. Eu vou ter que, então, utilizar a propriedade distributiva. X quadrado vezes x quadrado vai dar x à quarta, x quadrado vezes menos 12 vai dar menos 12x quadrado, menos 1 vezes x quadrado vai dar menos x quadrado, e menos 1 vezes menos 12 vai dar mais 12, certo? Como já tinha esse mais 24, eu só copio igual a zero. Reduzindo, teremos x à quarta menos 13x quadrado mais 36 igual a zero. Eu vou transformar o x à quarta em y ao quadrado e vou transformar o x ao quadrado em y. E aí a minha equação passa a ser uma equação comum, uma equação quadrática comum. Quem é o A? O A vale 1. Quem é o B? O B vale menos 13. E quem é o C? O C vale 36. É muito importante que você saiba identificar o A, o B e o C. Calculando o delta, que é b quadrado menos 4ac, temos então que o delta é 169 menos 144. O delta dará 25. Feito isso, usamos a fórmula de Bhaskara, que diz que x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, substituímos, temos menos 13 mais raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Isso vai dar 9. Observe, aqui vai dar 13, aqui vai dar 5. 13 mais 5 dá 18, dividido por 2 dá 9. Se o y1 é 9, eu posso calcular quanto que é o valor de x. Observe, y1 eu substituí pelo x ao quadrado. Então ele é o x1 ao quadrado. Se x1 ao quadrado é igual a 9, quais são as possibilidades? Eu posso ter que o x1 vale 3 ou que o x1 vale menos 3. Tudo bem? Eu tenho agora que calcular o y2. O y2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. O y2 vai dar 4. Veja, aqui vai dar 13 menos 5 dá 8, dividido por 2 dá 4. Bem, se o y2 vale 4, significa que o x2 ao quadrado vale 4. Então, quais são as duas possibilidades? Ele pode ser mais 2 ou ele pode ser
menos 2. Neste caso, nós temos uma equação biquadrada que possui exatamente 4 soluções. Lembre-se que ela tem, no máximo, 4 soluções. Este exercício tem exatamente 4 soluções. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, uma equação fracionária, nós temos que tomar vários cuidados. Tá? O primeiro cuidado com uma equação fracionária é procurar deixar o denominador sempre com o binômio ou trinômio ordenado. Observe que aqui está x menos 1, aqui está 3 menos x. Não está em ordem. Eu vou mudar essa ordem. Quando eu mudo essa ordem, eu estou alterando a ordem da subtração. Alterar a ordem da subtração significa alterar o sinal do resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever ao contrário. Observe que eu vou escrever o 3 menos x, eu escrevi x menos 3. Eu inverti a ordem da subtração. Isso vai fazer com que tenha que haver uma mudança de sinal da fração. Tá? Então, observe esse detalhe, que 3 menos x foi trocado por x menos 3, e isso faz com que o sinal que estava aqui seja alterado para o sinal positivo. Próximo passo a fazer é fatorar o denominador. Olha, fatorar x menos 1 é ele próprio com parênteses. Fatorar x menos 3 é ele próprio com parênteses. Fatorar x² menos 4x mais 3, eu sugiro a você que assista uma videoaula que eu tenho sobre fatoração de trinômios. Eu vou colocar aí em cima um link para você poder migrar para esta aula, caso não saiba fazer esta fatoração. Tudo bem? Bom, fatoramos então, deu x menos 1 vezes x menos 3, eu vou calcular o MMC. O MMC é x menos 1 vezes x menos 3. Veja que aqui eu tenho 2 elementos e o anterior só tinha um elemento, que era o x menos 1. Eu vou fazer a regrinha sobrou, subiu. Quem está sobrando não é x menos 3? Então ele vai subir. Quem está sobrando em relação a esse? Não é o x menos 1? Ele vai subir. Aqui não está sobrando nada, então nada vai subir. Agora eu vou cortar o denominador e vou ter agora uma equação que não tem mais fração. Vou fazer chuveirinho, aí, que é a propriedade distributiva. Veja, 2x vezes x, 2x², 2x vezes menos 3, menos 6x, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Feito isso, eu tenho que agora reduzir, certo? Ordenar, igualar a zero. Eu vou dividir essa equação toda por 2 e agora eu vou encontrar o A, o B e o C. Encontrados o A, o B e o C, calcula-se o delta, b² menos 4ac. Calculando-se o delta, encontraremos que ele vale 16. Usando a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, encontraremos que o x1 vai dar 3 e o x2 vai dar menos 1. Agora, muito cuidado. Encontrei duas respostas. Será que as duas respostas são válidas? Pega o 3 e substitui no denominador de todas as frações. Se em alguma delas der zero, significa que essa solução não pode ser utilizada. Então vamos lá. 3 menos 1, 2. Ok. 3 menos 3, 0. Problema. Então já sei que essa solução x1 igual a 3 está fora, porque a condição de existência proíbe que ela exista. A solução x2 igual a menos 1, se você substituir no denominador, vai perceber que em nenhum momento vai dar zero. Ou seja, a única solução desta equação fracionária é que x2 é igual a menos 1. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. Relações de Girardi. Sejam x1 e x2 raízes da equação x² menos 3kx mais k² igual a zero, tais que x1² mais x2² é igual a 1,75. Calcule k². Por acaso, eu coloquei aqui o quadrado da soma. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho no exercício uma soma de quadrados. O quadrado da soma vai gerar uma soma de quadrados. Vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu posso dizer que o quadrado da soma é um produto notável, bastante conhecido da gente, e que esse produto notável traz para a gente quadrados, certo? E então, por este motivo, eu vou utilizá-lo para me ajudar. Eu vou trocar de lado
esse 2x1, x2, eu vou trocar de lado, passando para o lado esquerdo. Por quê? Observe. O que é x1 mais x2? x1 mais x2 é a soma das raízes. É menos b sobre a. O que é x1 vezes x2? É o produto das raízes. É c sobre a. E o que é x1 quadrado mais x2 quadrado? Foi dado no problema. É 1,75. Então, agora eu vou substituir pelos valores de a, b e c que tem na minha equação. O a vale 1, o b vale menos 3k e o c vale k quadrado. Está substituído. Cuidado, porque menos b vai ter que trocar o sinal, então vai dar positivo aqui. Mas mesmo que você tivesse errado isso, não faria diferença, porque vai elevar ao quadrado e vai dar na mesma, certo? Bom, então o cálculo vai dar 9k quadrado, observe que 3 ao quadrado é 9, k quadrado menos 2k quadrado igual a 1,75. Então 7k quadrado é igual a 1,75, k quadrado é igual a 1,75 dividido por 7. Isso vai dar 0,25. O objetivo do exercício é calcular o valor de k quadrado. Então, o valor de k quadrado é 0,25. Beleza? Vamos para o próximo. Determine m para que a equação 2x² menos 8x mais m igual a 0 admita raízes iguais. Se as raízes são iguais, a condição é que o delta seja 0. O que é delta? Delta é b² menos 4ac. Temos que saber quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então, o delta será b², ou seja, o quadrado de menos 8, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é m. E isso tem que dar 0. Então, nós temos que 64 menos 8m é igual a 0. Troca de lado, menos 8m igual a menos 64, m igual a 8. Então, o valor de m para que esta equação possua duas raízes iguais, ou também poderia ser assim o exercício, que tenha apenas uma raiz, certo? É admitido que se escreva dessas duas maneiras, é que m vale 8. Vamos para o nosso último exercício. Um retângulo de 24 centímetros quadrados de área foi construído com lados medindo 3x mais 1 centímetros, 7x menos 1 centímetros. Determine a diagonal e o perímetro deste retângulo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar o retângulo. O retângulo está desenhado, a base dele eu coloquei 7x menos 1 e a altura 3x mais 1. Bom, se ele disse que a área vale 24, é porque base vezes altura é igual a 24. Fazendo a distributiva, nós temos que 7x vezes 3x é 21x², 7x vezes 1 dá 7x, menos 1 vezes 3x é menos 3x, e menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tudo bem? Organizando, reduzindo tudo isso, temos que 21x² mais 4x menos 25 é igual a 0. Bom, temos então que o a vale 21, o b vale 4 e o c vale menos 25. Calculando o delta, que é b² menos 4ac, temos que o delta vai dar 2.116. Usando aqui a fatoração, você vai descobrir que a raiz quadrada de delta é 46. É realmente bem chato esse valor, né? 2.116 é um valor que nós nunca tínhamos feito um exercício com esse delta. Teria que fatorar ou usar a calculadora. Como em provas a gente não tem calculadora, teríamos que fatorar. Bom, usando Bhaskara, temos que x1 vai ser menos b mais 46 sobre 2a, e o a vale 21. Então, nós temos que o x1 vale 1. O x2 vale menos b menos 46 sobre 2a. O x2 vai dar menos 50 sobre 42. O x2 deu um número negativo. Se o x2 deu negativo, não dá para usar aqui, ó, porque vai ficar com o lado negativo. Então, eu vou jogar fora este valor x2 e vou ficar apenas com o valor x1. Então, para nós, o x1 é 1, é este que nos interessa. Bom, se o x1 vale 1, quanto que é 7 vezes 1? 7 menos 1, 6. Então, a base do retângulo vale 6. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. A altura do retângulo vale 4. Então, o meu retângulo tem base 6 e altura 4. Como é que se calcula a diagonal de um retângulo? Eu pego, desenho um triângulo retângulo que tem catetos 4 e 6 e descubro a hipotenusa, que a hipotenusa é a própria diagonal. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso é Pitágoras.
Então eu tenho que d quadrado igual a 36 mais 16, d quadrado igual a 52. Conclusão, quem é o d? D é a raiz quadrada de 52. É possível melhorar essa resposta? É possível. É possível transformar em 2 raiz de 13. Então a diagonal é 2 raiz de 13. Qual é a segunda pergunta? Ele pergunta quanto é o perímetro. Pessoal, eu nem vou escrever no quadro aqui. O perímetro é 4 mais 6, 10, mais 4, 14, mais 6, 20. Então a diagonal é 2 raiz de 13 e o perímetro é 20. Espero que você tenha entendido o exercício e lembre-se sempre, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima!